Amém. Culto de estudo e oração, 10 de abril. Assim que você receber essa palavra, amados, compartilhe, porque é a palavra do Senhor. Eu oro para que realmente ela alcance os nossos corações. Amados, nós vamos lá para Marcos 11. Nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós estaremos lendo, amados, a partir do verso 12. Amém? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito: a minha casa será casa de bênção, será casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte: levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Porque isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Pai, obrigado. Ô Jesus, fala conosco através dessa palavra, Pai, que a gente possa, em nome de Jesus, praticar. Revela para nós o que está escrito aqui, Deus, mas revela de uma forma poderosa, Jesus. Nós queremos orar e clamar e pedir, mediante a sua vontade e com esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês perceberam que são 3 textos distintos, tá certo? O primeiro é a figueira sem fruto, não é? Então Jesus está caminhando, e existem alguns detalhes aqui importantes, porque Jesus, quando está caminhando, aqui no verso 13 de 11, e vendo de longe uma figueira com quê? Com folhas. Então ele está vendo de longe, a figueira está com folhas, presta atenção.
Então, na cabeça de Jesus, a figueira tem o quê? Tem fruto. Se ela tem folha, ela tem fruto. Porque Jesus, como diz a palavra, ele foi ver se existia alguma coisa nela. E quando ele começou a se aproximar, ele não viu absolutamente nada. Mas olha o detalhe, porque não era tempo de figos. E os apóstolos estão caminhando com Jesus, está certo? Não? Ele está ensinando a turma. Então Jesus está se aproximando. Todo mundo sabe que não é época de figo. Mas a figueira está com folha verde. Aí Jesus olha, não tem figo, o que ele faz? Amaldiçoa. E quando amaldiçoa, eles ouviram isso e falaram mais alguma coisa? Não, vamos embora. Agora, por que Jesus Cristo ele usa muito a figueira? Porque a figueira em Israel é símbolo de quê? Fertilidade. A figueira em Israel é sinônimo de quê? De abundância, de renovo. Então, quanto maior e mais frutos dá a figueira, mais abundante, mais fértil se sabia que era a terra. Então, na verdade, é por isso que Jesus Cristo, ele olha a figueira. Está certo ou não? Bom, então vamos reservar isso aqui. Aí Jesus, ele está aqui caminhando, e aí ele para onde? No templo. Então já passou, a figueira ficou para trás. Aí ele está no templo. Quando ele chega no templo, ele começa a expulsar o quê? Os cambistas. O que são cambistas? Os vendedores. Cambista no estádio de futebol é aquele que compra para 10 e vende 50. É o pessoal que é do comércio. Então ele fala aqui, inclusive, o quê? Vendiam pombas, para quê? Para sacrifício, para soltar, enfim. Existiam alguns sacrifícios de Israel que você usava pomba. Só que era vendido descaradamente onde? No templo. E Jesus, ele repete aqui a palavra de que o Isaías falou lá atrás. A minha casa é uma casa de quê? De oração. Ela não é casa de quê? Está certo ou não? Ela não é. E Jesus continua. Estão fazendo da minha casa um covil de quê? De salteadores, de homens religiosos. Satanás morreu no comércio de suas iniquidades. Então Jesus, ele irou, mas não pecou aqui. Mas ele quis ensinar, né? Esse que é o detalhe, né? Olha no 17, também os ensinava e dizia, porque Jesus logo, logo estaria na glória. Então, na verdade, ele está ensinando a quem? Aqueles que vão o quê? Levar o evangelho. Então, vocês estão vendo aqui é o templo. Aqui não é comércio. Aqui não é religiosidade. Aqui é o quê? Casa de oração. Só, amados, que quando você quer levar um negócio a sério, e Jesus queria, você sempre tem o quê? A oposição. Você sempre tem aquele que quer cegar o seu entendimento. Que aqui ficava claro que eram o quê? Os judeus, os principais, os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam notando que tudo aquilo que Jesus falava para a multidão se maravilhava. Se maravilhava com a doutrina. Isso aqui não é evangelho, é templo de oração, está certo? Jesus Cristo não está falando mais do que o quê? Do que a lei dizia, que o templo é uma casa de oração, que a sinagoga é uma casa de oração. Só que os sacerdotes, eles estavam o quê? Eles estavam interessados no quê? Eles não estavam interessados no templo. Eles não estavam interessados nas orações. Eles estavam interessados no comércio. Porque senão eles seriam os primeiros a falar o quê? Puxa vida,
esse judeu, ele tem razão, porque Jesus era judeu. Tá certo? Então aqui, aqueles que ganhavam com cambistas, aqueles que passavam o ingresso para que os cambistas vendessem, não é? Eles estavam o quê? Eles estavam ganhando, eles estavam sendo o quê? De alguma forma recompensados. Tá certo? E aí no verso 19, para encerrar Jesus no templo, o que a palavra diz? E vindo à tarde, Jesus e os discípulos, o quê? Saíram da cidade. Aí eles voltaram aonde? Na figueira, tá certo ou não? E pela manhã, e passando eles pela manhã, viram que a figueira, ela já estava o quê? Seca. Porque Jesus havia o quê? Amaldiçoado a figueira. Amaldiçoou e todo mundo foi embora, sem meio que entender nada. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Antes de continuar, porque quando Jesus responde, ele explica, ele revela. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a liderança, que os sacerdotes, que os escribas, que os saduceus, os fariseus, quando eles eram observados, de longe eles davam o quê? Eles estavam com folhas. Sim ou não? Então às vezes você vê um crente, pô, aquele cara lá é um cara bom. Senhor, glória a Deus. Porque Jesus bateu pesado nisso. E da hipocrisia. Não é verdade? Ele batia muito pesado. Então ele quis fazer um paralelo, filha, com quem? Com esses escribas. Com toda a religiosidade que estava o quê? Cobrindo os sacerdotes. Porque eles eram sacerdotes. Então, o que ele quis dizer? Esse povo que é religioso, essa liderança corrupta que vive só da aparência, parece que dá fruto, mas não dá fruto. Oi? Está vazio. Agora, por quê? Por quê? E aí é importante, é bacana a gente pesquisar. Porque eu comecei a pesquisar, falei, puxa vida, mas por quê? Dá folha e não dá fruto. E quando você pesquisa, a pesquisa te diz o seguinte, que existem algumas figueiras que mesmo fora de época, quando elas dão folhas, elas dão o quê? O fruto. Oi? Tá certo? O senhor que teve fazenda, não é isso? Quer dizer, não é tempo. Sim ou não? Mas está com folha e a folha dá o quê? Dá o fruto. Olha que coisa maravilhosa. Então o que Jesus está falando? Mesmo fora do tempo. Mesmo fora do tempo. Essa figueira tinha que dar o quê? Tinha que dar fruto. Olha que coisa maravilhosa. Olha que entendimento. Então o que Deus está falando é o seguinte, não importa o que você tem por fora. Não importa as flores, o que importa é que você sempre tem o quê? Que dá fruto. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, você tem que dar fruto. Mesmo que seja esse temporão que o senhor falou, fora de época. E nesse conceito que ele falou da figueira e que ele falou do templo, ele meio que fecha dizendo o quê? 22. Ao que Jesus lhe disse, respondendo para eles o quê? Em função da figueira. Tenham fé em Deus. Está certo ou não? Tenham fé em Deus, não sejam religiosos. Não seja uma liderança corrupta. Vocês que vão pregar minha palavra, vocês têm que ter fé em Deus. Porque em verdade lhe digo que se alguém disser a esse monte,
levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. O que Deus está falando? O que é o monte? Qual é o monte da minha vida? Ele não é físico, mas existem alguns montes na minha vida, como existe na sua. Está certo ou não? Qual o monte hoje da sua vida, filha? Você passar no vestibular de medicina, isso é o seu monte. Agora, para você tirar esse monte, você vai ter que ter o quê? Fé. Você vai ter que acreditar que esse monte chamado vestibular de medicina, Jesus vai o quê? Vai tirar, porque quando ele tirar, você vai entrar na faculdade. Por enquanto, a faculdade está atrás desse monte. Sim ou não? Está atrás. Então, o que Deus está falando, o que Jesus está falando para os discípulos é o seguinte: para você tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, você tem que ter fé. Porque tudo que você pedir, crendo que você já recebeu, você vai ser abençoado. Então eu tenho certeza que eu já estou me vendo na faculdade de medicina. Tá certo ou não? Eu tenho que sonhar com isso. Eu tenho que sonhar que eu estou na faculdade. E quando eu sonho que eu estou na faculdade, eu sonho o quê? Que eu recebi. Agora, como orar? Crendo, e que mais? Inclusive isso aqui está no Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina, nos últimos 2 versos, Jesus está falando de quê? De perdão. De perdão. Como é que eu posso orar para que Deus tire um monte da minha vida que eu passe na medicina, se eu tenho algum problema de perdão na minha vida? Não vai dar certo. Não é isso que está escrito? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Então, quando o Espírito Santo colocar no seu coração e no meu coração, que para tirar um monte e em fé eu enxergar, se ele falar para mim, perdoa, o que eu tenho que fazer? Perdoa. E ele não fala às vezes? Perdoa. Reveja. Está errado. Ele está falando aqui. E encerrando, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas. Então você está orando, você está clamando, você está pedindo, você está vendo. Aí o Espírito Santo vai fazer o que na sua vida? Perdoa. Perdoa. Se você não perdoar, ele não vai te perdoar. E o monte vai continuar onde? No mesmo lugar. Então esses três títulos, né, vamos falar assim, né? A figueira sem frutos, Jesus no templo e a lição da figueira, eles estão o quê? Ligados um no outro. Eles estão absolutamente ligados. E o que Jesus está querendo dizer é simples. Dê fruto. Dê fruto. Não seja só bonito por fora. Dê fruto. O seu coração, né, de coração. Creia que você vai tirar um monte. Mas tudo aquilo que eu colocar no seu coração, você tem que fazer. Aqui ele bateu muito forte em quê? Em perdão. Mas que mais ele põe no seu coração? Amém ou não? Então é profundo. Gente, isso é profundo. Principalmente quando nós estamos num culto de estudo e oração. Porque agora nós vamos orar por todos os pedidos. Então eu oro para que essa palavra em espírito alcance todos que estão nesse caderno. Amém ou não? Porque ela já foi solta. Agora, que ela vá pelo Espírito Santo, filha, para todos aqueles que estão nesse caderno, para todos aqueles que pediram esses pedidos. Para que se houver alguma coisa que deve ser corrigida, quando eu estiver orando, o Espírito Santo vai falar e a gente o quê? Corrija. Aí o que vai fazer com o monte? Vai embora. Porque é palavra. Amém? Isso serve para tudo. É lindo isso, não é? A palavra é linda, não é? Então que a gente ore em nome de Jesus.